Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Lembrando que a informação chega até você, o que você vai fazer com ela, que vai fazer toda a diferença, né? E a gente já passa para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui, na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. Sempre o nosso muito obrigado. E também todo mundo que nos segue nas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo, @hajacerto. YouTube, Instagram, Facebook, você é sempre bem-vindo e suas informações por lá também são bem recebidas. Gente, e nesse mês de março, mês das mulheres, das maravilhosas mulheres na nossa vida, a gente também trouxe uma maravilhosa para falar com a gente, né? Etiane, seja bem-vinda para o nosso programa Papo Coach. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, esse bate-papo. Já fiquei empolgada com a chamada do programa, já começa todo empoderado, todo maravilhoso, e tenho certeza que será um delicioso bate-papo e te convido para ficar com a gente até o final, porque com certeza valerá muito a pena. É isso aí. Gente, essa mulher é fantástica. E sabe qual que é o título que ela carrega? De Doutora Liberdade. E hoje, muito propício para o que a gente vai trazer para o programa de hoje, que é justamente nesse mês de março, nesse mês das mulheres, né? Aliás, o mês das mulheres são todos os 12 meses, né? Eu acho que a gente tem que ter essa referência da mulher. Ela é um ser diferenciado, né? A gente brinca-se que ela é a melhoria do homem, né? E bem melhor mesmo, gente. Então, assim, um complementa o outro. Um não vive sem o outro, né? Então, precisamos dessa sintonia dos dois seres, assim, o masculino e o feminino juntos. E, lógico, com todas as adversidades que a gente respeita por aí, mas e o mais importante, que é o que a gente vai trazer aqui com a doutora Liberdade, que é justamente essa liberdade, né? Liberdade em todos os sentidos, liberdade de escolha, liberdade... Né? O mundo hoje está muito chato, né, de conviver, você não pode falar muita coisa porque você é negado, você é excluído. Como que você vê isso aí, dessa questão de liberdade, que ao mesmo tempo todo mundo quer a liberdade, mas sem ter a libertinagem, vamos falar assim, né? Perfeito. Quando a gente para entender um pouquinho sobre o contexto mais profundo da palavra liberdade, a gente verifica que ela está ligada diretamente com a independência. Então, começa por esse viés. A liberdade, ela está linkada com a independência. E quando nós, não somente mulheres, né, todas as pessoas de forma geral, se tornam independentes, elas não dependem de outras pessoas. E isso é incrível, porque quando você não depende de outras pessoas, você pode fazer literalmente o que te dá na telha, desde que esteja incluso, né, dentro das normas sociais, que você não prejudique a ninguém, que você não infrinja nenhuma lei e assim por diante. E quando se fala, por exemplo, de mulheres, Aldrin, eu percebo que existe uma gama muito forte de mulheres que não são independentes e que elas levam uma vida que talvez seja uma vida, entre aspas, de escravidão, que não está linkada à liberdade, porque ficam na dependência de maridos, ou de pai e mãe, ou na dependência de dar aquele apoio emocional para os filhos, ou as suas profissões que talvez não é tão remunerada financeiramente falando, e por isso que eu adotei esse título aí de doutora liberdade, porque desde pequena eu sempre fui uma mulher muito independente, sempre fiz aquilo que me dava na telha, e nunca me prendi a normas sociais e culturais. E com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas começaram a me elogiar muito. Nossa, eu admiro esse teu jeito meio forte, meio guerreiro, assim, embora eu não goste da palavra guerreira, mas eu recebo muito esse título. Você faz o que você quiser, você é uma mulher livre, você é feliz. E eu falei, é isso. Vou aproveitar todo esse gancho da inteligência emocional que eu já trabalho para focar em duas palavrinhas que hoje movem a minha vida, que é liberdade e felicidade. Nossa, que legal. E sabe esse negócio do guerreira que você não gosta muito? O guerreira não é no caso de guerrear, não é a pessoa que vai da violência, não, mas é a pessoa forte. Eu acho que o guerreira para você é isso, você é uma pessoa resiliente, é igual o bambu, né? Enverga, mas não quebra, né? Vamos falar assim. E sabe o que é interessante? Você falou uma coisa da sua própria experiência, né? Que você, desde muito nova, corre atrás do que você quer e não liga muito para o cenário à sua volta, tal.
Mas o que acontece muito é o seguinte, vamos pegar lá a gente desde bebê. Você é totalmente vulnerável e você é totalmente dependente dos seus pais quando criança, aliás, quando bebê, quando criança. E tem adultos que até hoje, né, continuam como crianças, dependentes dos pais, né, tal, e tudo isso. Então, existe primeiro uma quebra disso, porque os pais, por exemplo, na criação dos filhos, eles vão estar analisando muito isso. Peraí, até onde eu posso deixar ele arriscar? Né? Porque um adolescente, ele não tem tanta experiência de vida assim, né? E muitas vezes você tem que cercar ali, deixar ele, entre aspas, quebrar a cara, porque assim ele vai aprender também, mas com uma certa proteção, né? Então, existe isso. E o mundo está mudando muito, graças a Deus, porque como eu brinquei aqui no início. A mulher, eu vejo ela como um ser de extrema superioridade em assuntos diferentes dos homens. Então, tem que ser utilizado isso, né? E o que eu vejo também é o seguinte: o mundo ele era muito machista, ainda é machista, mas está deixando de ser, né? Calmamente ele vai cedendo isso, porque a gente está vendo a melhoria dos processos com a mulher inserindo nisso aí, né? Existe caso e caso, né, gente? Tem mulheres e tem mulheres, como tem homens e tem homens também, né? Então, todo lado tem duas moedas, toda moeda tem dois lados, né? Então, assim, Exato. e aí entra um negócio que é o seguinte, para as mulheres que estão assistindo a gente aqui, que gostaram, tenho certeza que já gostaram do Doutora Liberdade aqui, e, gente, até o final ela vai deixar as mídias sociais para vocês seguirem lá, e tem muita coisa interessante que ela trabalha. Eu vejo todo o desenvolvimento das mídias sociais dela é fantástico, é uma mulher empoderada. Gente, estou pagando uma boa comissão, hein, para ele fazer essa propaganda toda. Ah, Maravilhoso. não é não, porque é a pura verdade. Essa mulher, gente, é empoderada, ela é fantástica, eu admiro muito ela desde que eu conheci. E então é o seguinte, e nessa linha, por exemplo, a gente vem desse paradigma que a gente precisava de ser ajudado, até que a gente resolve abrir as asas e voar, né? E muitas vezes a gente quebra a cara e quer o colo da mãe, né? Quer voltar para o colo da mãe, quer voltar para o colo da sociedade, às vezes. Como que essas mulheres estão te vendo isso? E muitas querem ter liberdade, mas assim, mas eu não tenho a independência financeira que poderia me ajudar nessa liberdade. Então, sempre elas vão ter alguma coisa, alguma desculpa, que eu brinco muito, qual é a desculpa que você vai dar para você não ter sua liberdade, né? Como é que elas podem trabalhar isso? Aldrin, ao meu ver, tudo começa na palavra autoconhecimento. Eu, por exemplo, eu descobri que a liberdade é o valor que move a minha vida quando eu entrei numa jornada de autoconhecimento. Para outras pessoas, essa palavra talvez nem faça sentido. Mas quando eu me questionei, antes da liberdade, vem uma palavra muito importante na minha vida, que é a palavra felicidade. Quando eu me questionei profundamente sobre o que realmente me faz feliz e o que é felicidade para mim, foi como se prédios assim de vários andares começasse a cair. Que eu falei, caramba, eu ainda não sei o que é felicidade e quem sabe eu passei por vários anos da minha vida vivendo uma vida infeliz com base no que as pessoas idealizaram para mim e não com base no que eu idealizei. Por um exemplo, eu venho de uma cidade muito pequena. Eu fui criada numa cidade que tem, né, 18 mil habitantes. E desde cedo minha mãe falava, porque eu tinha que casar, e lá em Corbélia, que é a minha cidade natal, o povo é muito conectado assim com terra, agronegócio, soja, plantação de milho, eu não sei como que é aí na região de vocês. Mas a minha mãe, a vida inteira, ela falava assim, Tiane, você tem que casar com um fazendeiro. Você tem que pegar e se amarrar e casar com um homem rico. E eu falei, o quê? Logo eu, né? E aí eu fui entender que eu não queria aquilo para minha vida. Que eu não queria casar com nenhum homem, que eu não queria casar com um fazendeiro, nada disso. Que eu queria ser uma mulher que fosse atrás dos estudos, eu amo estudar, que fosse fazer faculdade, pós-graduação, procurar um mestrado, procurar conteúdos diferentes, e aquilo me fez feliz. Mas olha que importante, eu tive que entender que o padrão de felicidade da minha mãe era totalmente diferente do meu padrão de felicidade. E aí eu fui na minha busca e só me joguei. Isso é interessantíssimo, porque cada um é individualismo, né? Cada um tem um bom senso, cada um tem um desejo. Pais querem colocar no filho aquilo que eles não têm, aquilo que eles não conseguiram.
Por exemplo, quantas vezes eu vejo um pai querendo que o filho faça medicina porque ele queria ser médico, né? Então, assim, eu faço coach executivo também e coach empreendedor. Então, muitas vezes eu pego jovens que falam assim, cara, o meu pai quer que eu faça isso, o meu pai que está pagando essa mentoria que você está me fazendo aqui, só que eu não quero fazer o que ele quer que eu faça. Aí eu falo assim, bom, se você não fizer, você tem que ter clareza, o autoconhecimento que você falou aí. Você tem que ter clareza do que você quer. Porque só assim você vai poder errar ou acertar sobre a sua responsabilidade. Porque senão você vai ser sempre refém de alguém. Ah, eu não sou feliz porque eu segui o caminho que fulano fez para mim. E por aí vai. Então, assim, nunca você vai ser realmente feliz em função da escolha, que não vai ser sua, né? Então, isso aí que você falou é interessantíssimo. E pela sua experiência de vida também. Mas é o seguinte, Claro. existe vários viés, existe vários pilares. Então, por exemplo, é igual você falou lá, né, na sua cidadezinha lá, você tinha que encontrar um bom partido, vamos falar assim, né? Um bom partido, era exatamente essa palavra que ela usava. Para você se casar e ser feliz, constituir sua família e tudo isso e tal. Esse é o desejo na maioria dos pais, tá? Não só para a mulher, mas para o homem também. Tá? Então, é esse desejo de perpetuar a espécie, né, tal. Então, assim, e é um negócio interessante que é o seguinte, da mesma forma que tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter filho. E a escolha. Então, as escolhas são de cada um. E eu sempre gosto de falar o seguinte: a vida não é feita de escolhas, a vida é feita de renúncia. Porque quando você escolhe uma coisa, você renuncia muito mais. Se você escolheu tomar Coca-Cola, não estou fazendo propaganda aqui, nada disso. Mas você está renunciando a tomar Guaraná, Guarapã, Fanta, todos os outros refrigerantes, porque você fez uma escolha. Então, o volume de renúncia acaba sendo grande também. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com suas escolhas, com o que você vai optar. Gente, e uma coisa é o seguinte: nada é para sempre. Tudo pode ser mudado a qualquer momento, desde que você eita, hoje está difícil. Desde que você coloque para dentro e faça a diferença, né? Eu acho aquele ditadozinho: você não consegue mudar o seu passado, mas faça um futuro diferente a partir de agora, né? Então, Claro. então nessa E uma coisa que é importante, Aldrin, puxando um ganchinho do que você falou, não fazer escolhas também é uma escolha. exatamente. E muitas vezes que eu percebo que uma galera fica numa zona de conforto, vivendo num comodismo e não se permite a ousar e levar passos mais profundos. Por exemplo, eu quero trocar de emprego, mas e se porventura isso der errado? Aí eu volto a te questionar, se der errado, você simplesmente vai estar no mesmo lugar que você já estava. Se der certo, você vai subir de nível. Mas eu tenho maior vontade de me jogar de paraquedas, mas eu tenho medo. E se eu morrer? Vai morrer de qualquer jeito, uma hora ou outra. Talvez você vai só acelerar o processo de você, né, desencarnar. Mas eu tenho tanta vontade de fazer uma viagem, de conhecer outro país, outro estado, mas eu morro de medo de andar de avião. Vai de ônibus, vai a pé, enfim, vai de qualquer jeito. E o que eu percebo que as pessoas, você começou a tua fala de um jeito muito importante, no sentido de que as pessoas estão assim estagnadas, vivendo num mundinho, uma coisa tão sem graça, né? Você comentou, o mundo hoje ele está sem graça. E de fato está. Porque as pessoas que compõem o mundo não estão se permitindo viverem em adrenalina, talvez viverem um pouco mais de intensidade, com mais endorfina, serotonina, fazer atividades que trazem esses hormônios para o nosso cérebro, para a nossa mente. Por um exemplo, todas as vezes que a gente aprende algo novo, a nossa mente tem várias sinapses de disparos de emoções semelhantes à felicidade, à alegria. Quando você aprende um idioma novo, quando você faz uma viagem nova, quando come algo diferente que sai da sua rotina. Então, isso também tem a ver com a liberdade de você escolher fazer algo diferente. Fazer sempre as mesmas coisas é algo muito semelhante a uma prisão. Eu brinco que qual que é a rotina de uma cadeia? Eu nunca fui presa e também espero nunca ser, e nunca nem visitei um presídio. Mas eu acredito que lá os presos têm horário para acordar, horário para tomar café da manhã, horário para pegar sol, horário para voltar para a cela e todo um procedimento lá, né?
Então, a rotina, ela é uma prisão. E se nós queremos alcançar passos que nos aproximem da felicidade, obrigatoriamente nós temos que sair da curva e fazer coisas diferentes. Então, a ousadia, ela nos aproxima muito de um pilar chamado liberdade, que eu tanto amo. Ótimo. E adorei você falando do pessoal que fica em cima do muro, que é também uma escolha, né? O pessoal que não escolhe acaba sendo uma escolha, não escolher, né? E depois ficam reclamando, né? E é muito interessante isso que você citou também. Gente, se der errado, volta para o mesmo ponto, você faz de novo, você aprendeu, né? Eu brinco muito é o seguinte, quando você aprende, se der errado, você consegue ir muito mais rápido até o ponto que você estava, porque você já aprendeu aquele caminho. Quando você não sabia, você tropeçou e foi mais difícil e tal. Mas quando você já tem a experiência, e a vida é para experimentar mesmo, você está aqui para conhecer, para experienciar, para viver, né, para aprender, para evoluir, e por aí vai. Né? Agora é o seguinte, essas mulheres aí que estão ouvindo a gente, que estão fascinadas com a doutora Liberdade, eu tenho certeza disso. Só que a liberdade, ela são pilares, né? O liberdade é um pilar, como você falou. Mas eu ainda coloco debaixo desse pilar da liberdade outros pilares. Por exemplo, vamos pegar a sociedade. Uma mulher que é casada, que o marido é controlador, que é aquela mulher que tem que pedir dinheiro para o marido para fazer unha, porque ele não deixa ela trabalhar, e por aí vai. Gente, não estou fomentando nada aqui não, hein? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco tem que o marido é ruim e não é culpa minha não. Mas é o seguinte, a liberdade é justamente isso. Quando que o cara vai para a cadeia? Quando ele não está pronto, ele não está legal para viver na sociedade, ele está fazendo mal para outras pessoas. Então, essa pessoa foi para a cadeia, para quê? Foi para uma penitenciária para ser reeducado. E muitas vezes não acontece, mas a intenção inicial é essa, né? De restringir ele, a liberdade dele, justamente em função da educação. E tanto é que, conforme for o procedimento da pessoa, daquele preso ali dentro, ele tem a pena diminuída, e por aí, ele é ressocializado, vamos falar assim. Né? E nessas mulheres aí que estão vivendo vidas complicadas, eu fiz um bate-papo aqui com uma presidente da Associação das Mulheres, e ela me falou assim, Aldrin, por incrível que pareça, tem muita mulher sofrendo calada, tem muita mulher que ainda apanha do marido, que tem violência doméstica e precisa ficar calada, por quê? Porque se ela falar, o marido vai embora, ela vai perder o casamento. Então tem gente com sistema de limitação. Por quê? Se ela perder o casamento, ela vai perder o apoio financeiro, que o cara é um provedor da casa. Então, assim, eu vejo que a liberdade, ela tem alicerces que ela precisa ser trabalhado ali, né? Mas a primeira questão é a vontade de ser livre, né? Que é isso que você, desde a sua infância, que você já criou isso aí. Então, que você sinaliza para essas mulheres que estão querendo essa liberdade, mas tem esses entraves, né? Aí a gente até respeita para não falar que é desculpa, né? Porque realmente são entraves mesmo. Mas como que a pessoa Tem está mulheres que fazendo? passam por violências emocionais, Aldrin, que não é fácil sair. Mas o que é interessante, quando eu falo do autoconhecimento, né, esse é um dos pilares que é a liberdade financeira, né? Além da liberdade financeira, tem a liberdade geográfica, de você poder ir e vir onde você quiser, a liberdade de expressão, de você poder ter voz e falar o que você pensa na hora que você tem vontade. Vários pilares de liberdade. Por um exemplo, eu tenho amigas. Não pode falar do governo, tá? Não pode falar do governo. Tá, ok. Por exemplo, eu tenho amigas que adoram o fato de serem casadas com homens e dependerem deles para tudo financeiramente, porque elas acreditam que aquilo é um cortejo, quer ser assim, cuidada, amparada, e aquilo faz bem, e tá tudo certo. Quando eu falo de começar no autoconhecimento, é para que eu, enquanto mulher, todas as mulheres que estão ouvindo, e os homens também, é de entender que cada pessoa tem um perfil de liberdade. Tá? Cada pessoa tem um perfil de liberdade. Tem pessoas que falam assim, eu me sinto livre quando eu estou na minha casa. E tá tudo bem, porque ela entende que ali ela pode ser ela mesma do jeito que ela quiser. Então, cada pessoa trará interpretações sobre o que é liberdade. Mas uma coisa que eu digo é, linke sempre a liberdade com aquilo que te faz feliz.
e não fique idealizando a felicidade com base no que a sociedade fala. Porque eu até contei isso numa palestra que o Aldrin acompanhou, que lá em 2019, quando eu fui escrever um livro chamado Essa Tal Felicidade, eu joguei vários questionários, mais de 800 questionários, para as pessoas responderem o que era felicidade. E a maioria colocou que felicidade era casar, ter filhos, ter um bom emprego e ter uma casa bonita, mais ou menos nesse sentido. E aí eu me questionei, gente, se casar realmente é algo que traz tanta felicidade, por que existe tanto divórcio, né? O Brasil, ele está nos top países com mais casos de divórcio. Se ter filhos realmente é um fator de liberdade e felicidade, por que existe tanta depressão pós-parto e tantas crianças que são aí literalmente colocadas para adoção? Se ter um bom emprego realmente é fator de felicidade, por que existe tanta transição de carreira e pessoas que se formam numa faculdade e acabam ocupando outras profissões? E se ter uma casa grande e confortável realmente é um fator de felicidade, talvez as pessoas não teriam tanto endividamento sobre casa própria, né? O Brasil hoje tem mais de 88% dos brasileiros endividados por conta de financiamento imobiliário. Então aí eu parei para entender que as pessoas não sabem o que é felicidade. Elas cresceram escutando que casar era ter uma casa, um bom emprego, terem filhos, e elas nunca se questionaram, meu Deus, será que é isso que eu quero para mim? Então, mulheres, homens que estão aqui nos escutando, se questionem, façam a pergunta mais importante da vida de vocês, que é, o que realmente me faz feliz? E com base nisso, se joga na sua felicidade e na sua jornada de liberdade. Nada é mais rico e mais profundo do que entender essas questões, de verdade. Olha só, você abordou um tema. Eu já ia pegar isso aí, e você já foi maravilhosamente pegando na frente. É exatamente isso. A liberdade, cada pessoa vai falar o que é liberdade para ele. É igual você falou, liberdade é ficar em casa, é ficar tranquilo, enfim. Felicidade vai no mesmo viés. Só que eu vi parafraseando um, um autor, esqueci o nome dele agora, mas ele fala o seguinte, Laí Ribeiro. Nossa, como é que eu esqueço do Laí? Mas vamos lá. O médico Laí Ribeiro, maravilhoso. O Laí Ribeiro foi um mentor para mim no começo da minha carreira. Tal. E ele fala o seguinte, ele fala assim, felicidade é só você aceitar o que você tem. Você quer ser feliz? É só você aceitar o que você tem. Se você tem um emprego ruim, aceita aquilo e vai ser feliz, está tudo bem. É diferente de sucesso. Sucesso é você conquistar o que você deseja. Então tem muita gente, que é o seguinte, tem muita gente que está colocando, diminuindo a felicidade dele. Ele está aceitando qualquer coisa como felicidade. Ah, ter um marido é ter felicidade. Mas o marido da pessoa lá é um traste. Bate nela, não sei o que, mas está casada. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa tal, como diz a música, né, essa tal felicidade, você precisa ter um negócio que te enche os olhos, que te faça merecer essa felicidade. É aquilo que a gente brincou no programa aqui. Se o seu pai quer que você faça medicina, porque é um desejo dele, fala com ele lá para entrar na faculdade e fazer medicina, mesmo depois de velho, não tem problema não. O desejo dele, não é seu. De repente você quer ser pintor, sei lá. Cada um tem que escrever a sua história. Né? Então, assim, esse é o grande desafio. Então, quando eu vejo isso aí, o pessoal tem muito cuidado, tanto com a liberdade quanto com a felicidade, é que você pode diminuir para ficar fácil. Entendeu? Ah, eu quero ter dinheiro. R$ 2 é dinheiro. Então tá, eu tenho aqui R$ 2. Tá, isso é dinheiro. Eu tenho dinheiro? Ah, não, mas não era isso que eu falei. Mas você quer o quê? 20 milhões? Não, não precisa ser assim também. Então, peraí, tem que ser exato, gente. Coloca clareza nisso aí. O seu autoconhecimento, que você citou aí, Tiana, que é muito fantástico, é isso. É você entender o que vai te fazer feliz, o que vai te fazer livre, para você viver essa vida em harmonia, essa vida fantástica que está aí para você, né? Então, eu acho que esse fundamento é justamente isso, né? E é importante, Aldrin, nós trazermos esse assunto com muita ênfase, realmente, com muita evidência, porque desde criança nós aprendemos, por exemplo, matemática, português, história, geografia, ciências, biologia, várias outras matérias, mas nós aqui no Brasil não temos essa cultura de estudar a felicidade, de estudar a liberdade. Existem vários países que, por exemplo, a própria faculdade, existem dentro das faculdades, mas é de extrema importância que a gente saiba
sobre esses assuntos. Que a gente se questione. Se a gente para estudar, por exemplo, geografia, por que não paro para estudar sobre felicidade? Se eu quero, por exemplo, ser mais, que nem você citou o exemplo do dinheiro, quero ter mais dinheiro, então pare para estudar inteligência financeira. Quero me sentir mais livre, vai estudar sobre liberdade com pessoas que já têm referência. Quer estudar sobre felicidade? Vá buscar assuntos que conectem isso. Não ficar numa posição, talvez, onde você aceite um estado emocional de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, qualquer tipo de doença socioemocional. Não aceite estar nesse comodismo de ficar achando que tomar medicação a vida inteira é algo certeiro, que é algo que vai aliviar os seus pensamentos, porque felicidade é algo que vem de dentro para fora e está totalmente conectado com o nosso pensar, com o nosso sentir. Então, se existem médicos que tratam tantas coisas, por que não procurar aí, talvez, uma pessoa especialista nesses assuntos também? Com certeza, na tua cidade ou na internet você vai encontrar. Procure sobre esse assunto. Isso é de utilidade pública, de verdade. É isso que você falou, é tão importante que a felicidade vem de dentro. Esses dias eu estava dirigindo, né? Viajo muito e tal. E eu parei num posto e tinha um cara pedindo lá uma ajuda. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos tomar um café comigo, a gente bate um papo aqui também e tal. E paguei um café para ele. Mas era um poço de conhecimento, cara, uma felicidade. E eu falei assim, cara, eu tô vendo que você tá feliz, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, eu vivo assim, realmente eu sou privado de finanças, eu tenho buscado as coisas, mas eu também eu não quero abrir mão dessa minha liberdade. Olha só, hein? O cara era um andarilho, e ele tava nessa vibe de liberdade também. Eu falei assim, bom, mas e a segurança? Ele falou, olha, a minha segurança é viver intensamente o meu dia de hoje. O meu dia de hoje é o dia mais importante da minha vida, é o dia importante do mundo, porque é o meu dia de hoje. Então, eu aprendo muito. Se por acaso eu não conseguir um cara de bom coração igual você, que me pagou esse café delicioso, e eu fiquei com fome, eu trabalho esses jejuns. Jesus fez tanto isso. Eu achei de uma grandeza tão grande esse andarilho, vamos falar assim, sabe? Que eu falei assim, gente, é aquele negócio, a felicidade tem que vir de dentro mesmo, né? A felicidade não é uma coisa que é imposto para você, né? Bem assim. Olha só, e como eu te falei, o programa, quando o papo é bom, ele voa. A gente está chegando para a reta final do programa. E, Tiana, eu queria, assim, já te agradecer imensamente. Gente, olha, e ela vai voltar, tá? Eu já combinei com ela antes do programa, nós vamos fazer um presencial depois, tal, aí com mais volume também. Mas eu queria que você deixasse a sua mensagem final para o pessoal em relação a essa liberdade, essa felicidade, e deixa também suas mídias, os seus contatos, para o pessoal achar você e falar com você mais aí. Essa tua fala em relação a esse andarilho, e eu trago aqui um complemento para fechar o nosso bate-papo com chave de ouro, que é o seguinte: nós somos educados numa filosofia onde nós não podemos ter tudo, né? Essa frase, ela se torna um clichê. Ou você tem isso, ou você tem aquilo. Eu, doutora Liberdade, eu acredito que nós conseguimos alcançar um platô onde, sim, nós conseguimos e podemos ter várias coisas ao mesmo tempo. Que eu posso ter a minha liberdade de expressão, linkada à minha liberdade geográfica, linkada à minha liberdade financeira e linkada a todos os outros tipos de liberdade que façam sentido para mim, né? Enquanto você conviver com pessoas que não alcançaram esse platô, talvez a tua vida ela tenha um resultado aqui. Quando você começa a conviver com pessoas que já alcançaram esse movimento, ou que você se inspira em pessoas que já alcançaram resultados como você tanto almeja, inconscientemente falando, a tua vida, a tua percepção, ela sobe para cá, né? Então é aquela questão. Se você quer ser feliz, livre, não busque conselhos com pessoas que não são felizes e que são totalmente aprisionadas. Se você quer ter uma Ferrari, dirigir uma Porsche, dirigir uma Ferrari, não vá buscar conselhos com quem anda de Fusca, para quem anda de Uno, para quem anda de Gol, nada contra isso. Mas é você entender
que o universo que você convive vai influenciar nos seus resultados também. E para ser feliz, conviva com pessoas que transbordem amor, alegria, harmonia, felicidade, boas energias, que só assim você vai se aproximar aí de uma energia, de uma frequência mais elevada para alcançar a liberdade e a felicidade, ó, mais rapidinho. E se você gostou desse bate-papo, dessa espontaneidade toda, eu te convido a se conectar comigo no Instagram. Meu arroba é Doutora Liberdade, DRA, né, abreviação de doutora, DRA Liberdade. E nos vemos por lá, viu? Será um prazer se conectar com você. Gente, perfeito. Olha, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sabia que ia ser essa maravilha de papo, esse bate-papo fantástico, tá? Estamos Eu adorei. E a gente vai se encontrar para fazer um ao vivo depois. Com certeza, eu agradeço muito o teu convite, adorei estar sentindo aqui essa energia e espero voltar em breve, viu? E se o pessoal que vai nos assistir aí daqui a alguns dias via YouTube ou via televisão falou assim, Aldrin, eu gostei daquela mulher, sugere para ela tal assunto, quem sabe a gente pode pegar sugestões aí através dos comentários do YouTube, através dos comentários das redes sociais, manda para cá, porque a Doutora Liberdade adora um desafio e será um prazer ser desafiada por você com um assunto bem polêmico para a gente conversar aqui, viu? É isso aí. Não, acontece muito. O pessoal interage muito com a gente, você pode ter certeza que vai ter gente mandando sim, tá? Ó, Boa, arrasou. Muito obrigado. E a gente vai se falando, a gente combina para o próximo programa aí. Obrigada também, viu? Beijo, beijo. Forte abraço, até breve. Tá, joia. Gente, a gente está chegando ao final de mais um programa Papo Coach com essa fantástica, essa pessoa fantástica, doutora Liberdade, que esteve aqui com a gente. E a gente agradece mais uma vez todo mundo que nos viu aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. Sempre o nosso grande agradecimento nessa companhia de vocês. E todo o pessoal também que nos segue nas nossas mídias sociais, @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte com a gente, vem somar com a gente nesse grupo que cresce a cada dia. E o programa Papo Coach fica por aqui e a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.